Fala, povo de Deus, vocês estão bom? Eu tô bom também. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. O seguinte, vamos falar de quê? Vamos falar da palavra de Deus, vamos falar de milagre. Milagre de quem? Milagre de Jesus. Vamos continuar a nossa série de milagres, um a um, os milagres de Deus, os milagres de Jesus, listados nos três evangelhos. Ali Mateus, Marcos e Lucas, ok? Hoje estamos em Lucas, capítulo 5, versículo 17 em diante, onde Jesus cura um paralítico. Determinada ocasião, Jesus parou para ensinar, para falar sobre a palavra de Deus para as pessoas e se ajuntou ali em sua casa ou naquela casa muitas pessoas, a ponto de que não dava mais para se espreitar um perto do outro ali a ouvir a palavra de Deus. Tinha muita gente, muita gente. Aí o seguinte, nessa altura do campeonato, aquela fama de Jesus já tinha se espalhado por todas as cidades próximas dali. Todos que ouviam falar de Jesus iam contando para as outras pessoas e para as outras. Aquele negócio vai passando de boca a boca e foi uma maravilha. Só que nessa situação aqui, também estavam reunidos ali naquele lugar, naquela casa, doutores da lei e alguns fariseus, exatamente aquelas pessoas que ficavam debruçadas na palavra de Deus, contando as vírgulas, os pingos e etc, etc, etc. Aquelas pessoas que, assim como nos dias de hoje, você vê quando ela vai pregar, ela fala assim, e a palavra de Deus tem 35 vezes determinada palavra, 655 vezes determinadas outras palavras. Cara, não é essa a pregação do evangelho, ok? A pregação do evangelho é levar as boas novas de Jesus para a sua vida, as boas novas da palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida, para te transformar e para me transformar, para mudar, para salvar, para que pessoas aceitem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí, dando continuação a essa história, naquele dia muitas pessoas reunidas, e aí um grupo de amigos, o seguinte, malandro, tem um homem ali que está falando da palavra de Deus e ele tem poder, que ele já fez muitos sinais e muitas maravilhas. Vamos pegar esse nosso camaradinho aí que não anda deito nessa cama, é um paralítico, vamos pegar ele e vamos levar para lá, para esse tal de Jesus, curar ele. Aí os camaradas pegaram, levaram eles lá, esse amigo dele, né, na maca, na cama, e aí você vai ler em Mateus, Marcos e Lucas. Lá em Mateus não fala sobre a descida deles pelo telhado, mas em Marcos e Lucas, como é a nossa citação aqui, o que eles fizeram? Chegaram naquela casa, tinham muitas pessoas e eles não conseguiram entrar e chegar até Jesus. O que eles fizeram? Os caras eram bravos, subiram no telhado, abriram um buraco, como e qual eu não sei, graças a Deus que não tinha laje naquela casa, né, naquela época, maravilha. Eles abriram um buraco e desceram um amigo paralítico pelo buraco. Pensa só na cena, você faz um culto doméstico e aí o negócio está acontecendo lá, tá uma maravilha, tá uma bênção, Deus está falando, Jesus está falando, de repente você olha para cima, tem alguém tirando a telha e descendo ali uma pessoa para aceitar Jesus, então uma pessoa para ser curado, ser transformado. Maravilha, meu amigo. E aí foi isso que aconteceu. Aqueles caras, aquelas pessoas fizeram isso. Aquele homem desceu até Jesus na frente de todas aquelas outras pessoas. E aí, Jesus, olha o rolê, cara. Jesus olhando para aquele paralítico, para os seus amigos, falou para ele, ó, grande festa sua aí. Tô admirado com a sua fé e com a fé dos seus amigos. Faz o seguinte, os seus pecados estão perdoados. Meu amigo, a hora que ele falou isso, aqueles caras que estavam lá, os fariseus, os doutores da lei, os escribas e todo mundo, os caras surtaram. Falaram, não, quem é esse aí? Quem é esse que blasfema em nome de Deus? Quem é ele para perdoar os pecados? E aí Jesus, como de tudo sabia, sabendo do pensamento deles, pegou e virou para ele, o seguinte, o que é mais difícil de dizer a um paralítico? Pensa bem, tudo que o paralítico queria era andar. Estão perdoados os seus pecados? Ou então levanta e anda? E aí ele continua. Para vocês saberem, ou para saberem que o Filho do Homem tem autoridade na terra, ele virou para o paralítico e falou, ó, levanta e anda. E aquele camarada levantou e andou, e aí foi glorificando, aí Jesus fala para ele, pega a sua cama e vai para sua casa. Ele pega e sai dali glorificando, e aquele povo todo ali que estava reunido começou a glorificar a Deus. Ok? Então, qual é a história? Pensa no rolê. Tudo isso aconteceu. Para que tudo isso aconteceu?
para que o próprio Cristo mostrasse para aqueles homens que estavam lá, aqueles homens que estavam dizendo que ele blasfemava. Por quê? Naquela época ou naquele período era normal falsos mestres, falsos doutores, falsos enganadores, tentar fazer sinais e maravilhas na frente das pessoas para tentar convencer, para tentar enganar. Só que o seguinte, aí os doutores da lei, os fariseus, os escribas que viam isso, logo apontavam, logo acusavam, logo diziam que aqueles eram falsos mestres, ou pelo menos deveriam fazer isso. E aí quando eles veem Jesus falando da autoridade que ele tem na terra, que é a autoridade de Deus, que pode curar, pode transformar vidas e mais do que isso, pode perdoar pecados, porque ele veio para isso, para perdoar o seu e o meu pecado e nos salvar na cruz do Calvário, aqueles doutores ficavam estarrecidos, perplexos, perturbados e falavam, não, esse homem aí está blasfemando. Só que o seguinte, quando Jesus falava, acontecia. Ele ia lá, ele perdoava os pecados, ele curava os enfermos, ele fazia os paralíticos com que os paralíticos andassem. Então Jesus realmente era o Messias, realmente é o Messias, é nosso Salvador. Então esse acontecido traz para nós que Jesus é o Salvador, ele tem autoridade tanto sobre a vida para curar qualquer coisa na sua e na minha vida, na vida de quem você achar que tem necessidade, e também, o mais importante, Jesus perdoa os nossos pecados. Então, quando ele faz isso, isso é maravilhoso, isso nos dá acesso a ele, nos dá acesso a Deus. Então guarda essa palavra no seu coração. Não fica pensando assim, eu tenho muitos pecados, eu não posso me aproximar de Jesus, eu não posso me aproximar de Deus. Você pode e você deve se aproximar de Deus. Foi para isso que Jesus morreu na cruz por mim e por você, para perdoar os nossos pecados. E no mais, apresenta a Cristo todas as suas necessidades, sejam elas da área financeira, seja a sua saúde, seja o seu trabalho, o que for. Apresente diante de Deus. E faz um favor para mim. Deixa seu like aí e manda esse vídeo lá no grupo da família para abençoar mais pessoas. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado. Obrigado, até a próxima.